A civilização Inca criou alguns dos monumentos mais maravilhosos do mundo, que são muito visitados até hoje. Mas a história dos Incas, que dominaram a maior parte da América do Sul durante séculos, é cheia de mistérios. Eles habitavam uma parte da América do Sul chamada região andina, que inclui longos trechos de costa deserta, de frio e de planaltos elevados da Cordilheira dos Andes. A 4.500 metros acima do nível do mar, a Cordilheira dos Andes é tão alta e o oxigênio tão escasso que pode ser difícil respirar. Para muita gente, não seria um bom lugar para viver. Não consigo respirar! Mas não se engane, muitos povos surpreendentes evoluíram nessas terras. Os Incas se destacaram dos demais e criaram um grande império. Uma grande quantidade de artefatos pré-Inca foi descoberta na cidade de Caral. Essa cidade é hoje considerada a mais antiga das Américas e uma das mais antigas do mundo. Caral foi construída por volta do ano 3000 a.C., quase ao mesmo tempo em que o Egito florescia às margens do Nilo. Havia muitos povos que viviam nessas áreas antes dos Incas, como os Nazca, os Mochica e os Tiwanaku. Muitos desenvolveram grandes artes e se especializaram em trabalhar com ouro e prata. Outros dominaram as artes têxteis ao tecer belos padrões. Os Nazca são especialmente famosos não só graças à descoberta das linhas de Nazca, que são longas, geométricas e podem ser claramente vistas do espaço, mas também graças às dezenas de desenhos gigantescos de animais. Mas esses desenhos são tão grandes que só podem ser vistos claramente do céu. Então, para que os Nazcas fizeram esses desenhos? Ah, eu sei, era para os ETs. Talvez. Mas alguns cientistas acreditam que esses desenhos eram um calendário para ajudar a escolher os melhores momentos para plantar e colher. Existem algumas poucas pessoas que pensam realmente que os desenhos foram feitos para os ETs. A origem. Lendas sobre a origem dos Incas passaram de boca em boca por centenas de anos, sobrevivendo a guerras e a conquistas e chegando até os nossos dias. Os Incas não tinham um sistema de escrita, por isso as histórias e as lendas eram contadas oralmente e acabaram sendo transmitidas de geração em geração. Segundo a lenda, Inti, o deus do sol, pediu a seu filho Ayar Manco para ir à Terra levar a civilização para a humanidade. Após a criação do mundo, Ayar Manco e sua esposa, Mama Oclo, vestiram suas melhores roupas e saíram das profundezas do lago Titicaca com um cetro de ouro em mãos. O pai de Ayar explicou que o cetro iria mostrar onde eles deveriam construir um grande império. Depois de andar muitos quilômetros em direção ao nordeste, Ayar Manco e Mama Oclo ficaram surpresos, pois o cetro fincou-se na colina de Huanacauri. Esse era o sinal que eles estavam procurando. Então foi lá que fundaram a cidade de Cusco, que se tornou o centro do Império Inca e cujo nome significa o umbigo do mundo. Ayar Manco tornou-se Manco Capac, o primeiro imperador Inca. Sua esposa e ele mostraram a seu povo como plantar, pescar, construir casas e outras coisas mais. Os imperadores incas eram descendentes de Manco Capac e todos eram considerados divinos, porque foram relacionados ao pai de Manco, o deus Sol Inti. Agricultura de montanha. Nos Andes não havia campos planos onde os incas pudessem plantar. Em vez disso, tiveram de domar as encostas íngremes das montanhas, como se estivessem domando um cavalo selvagem. Para fazer isso, desenvolveram novas maneiras de plantar sementes, o que mais tarde os tornaria famosos. E o vencedor é o Inca! É verdade que não ganharam nenhum prêmio, mas inventaram um sistema de cultivo em terraço chamado andenes, que era muito engenhoso. Eles construíram aquedutos e canais nas encostas das montanhas, o que permitia a distribuição do fluxo de chuvas montanha abaixo e a irrigação de um terraço de cada vez. Foi assim que foram capazes de produzir alimentos suficientes para desenvolver sua grande civilização, que continua a surpreender as pessoas até hoje.
Agora, se você gosta de batata frita, deve agradecer aos Incas, porque eles foram os primeiros a cultivar a batata e a apresentaram ao resto do mundo. E não apenas um tipo de batata. De fato, mais de 200 tipos eram colhidos. 200 tipos de batata? E isso não é tudo. Outra cultura importante para os Incas era o milho. Era especialmente importante porque o sabugo de milho, ou choco, podia ser conservado por longos períodos e podia ser consumido enquanto outros alimentos estavam escassos. Acreditava-se que o milho era de origem divina e só podia ser consumido pelos nobres Incas. O milho acabou sendo exportado para a Europa e hoje é a cultura mais comum no mundo. Os caminhos dos Incas. Graças às grandes campanhas militares e às alianças com as populações vizinhas, o Império Inca foi sólido até o ano de 1438. Estendia-se pela Amazônia colombiana, por partes da Argentina e do Chile. Os Incas chamaram todo esse território de Tahuantinsuyo, que significa o Império das Quatro Direções. O império foi construído a partir da capital Cusco. Duas coisas ajudaram os Incas a expandi-lo: os guerreiros, que eram muito bons, e eles próprios, que eram excelentes negociadores. Por exemplo, para evitar uma guerra, os diferentes povos tinham que dar alimento, vestuário e tecidos aos Incas, que por sua vez os deixariam em paz. Os Incas tinham um exército poderoso que era muito bom em planejamento, disciplina e estratégia. Isso lhes trouxe inúmeras vitórias e logo conquistaram um grande território. Os Incas eram muito organizados. Eles construíram um gigantesco sistema de estradas que atravessavam florestas, desfiladeiros e montanhas. Isso os ajudou a expandir o território e a deslocarem-se rapidamente. A estrada principal era o Caminho Real, que unia as cidades de Cusco e Quito e tinha 2.400 quilômetros de comprimento. Nossa! Era muito grande! Essas estradas serviam não apenas para incentivar o comércio, mas também para desenvolver um sistema de correios. As estradas eram usadas por chasques, corredores altamente treinados. Eles faziam parte de um sistema de revezamento que era usado para transportar mensagens memorizadas de uma cidade para outra. A mensagem podia viajar até 200 quilômetros por dia. Isso significava que só os mais fortes e os mais rápidos corredores poderiam ser chasques. Talvez eles também fossem responsáveis pela circulação monetária. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo em Constantinopla, enquanto o Império Inca foi reforçar o seu poder na América do Sul? Bem, Constantinopla, a capital do Império Bizantino, estava sendo sitiada pelos turcos otomanos. Em abril de 1453, o sultão turco Maomé II montou sua tenda aos pés das muralhas de Constantinopla, junto com um exército que ultrapassava o número de habitantes da cidade. Durante 2 meses, os turcos bombardearam essas muralhas com canhões. Os bizantinos foram perdendo a força e as pessoas começaram a passar fome devido à falta de alimentos. Quer saber? Eles deviam ter pedido um carregamento de batatas aos Incas. Isso era impossível. Ninguém na Europa sabia que o continente americano existia naquela época. Não só os europeus não sabiam nada sobre esses continentes e os povos que habitavam do outro lado do Atlântico, como também não saberiam o que seria uma batata, porque ninguém na Europa tinha visto uma batata antes. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, o Império Inca, segunda parte. Com o crescimento do Império Inca, foi preciso estabelecer um sistema para manter o controle das coisas. Então, inventaram um sistema matemático chamado Quipu. Todos os grandes impérios precisam de uma grande organização para manter a ordem em vastas extensões de terra e entre muitas pessoas. Felizmente, os Incas tinham uma grande organização política e administrativa. E à frente dessa organização estava o Imperador Supremo, o Sapa Inca. A maior conquista dos Incas foi oferecer a cada habitante do império comida e trabalho. Na verdade, a pobreza não existia no Império Inca. Claro, o imperador e a nobreza tinham muitos luxos, mas ninguém no império passou fome e todos tinham roupas para vestir.
O Império Inca, segunda parte. Com o crescimento do Império Inca, foi preciso estabelecer um sistema para manter o controle das coisas. Então, inventaram um sistema matemático chamado quipu. Essa foi a principal ferramenta para controlar todas as contas no Império Inca. Usando uma série de nós agrupados por uma série de cordas finas, muitas coisas diferentes podiam ser contadas. Cada tipo de nó, o tamanho do nó, a espessura da corda e a cor significavam algo diferente e davam as informações vitais sobre as contas e os registros de que todo o império dependia. Havia pessoas especialmente treinadas para usar esses cabos. Algumas delas eram os Quipucamayok, os responsáveis pelo controle das cordas de uma região inteira, ou suyo. O quipu foi uma grande ferramenta para recolher e manter grandes quantidades de dados, como uma espécie de computador antigo. Mas como exatamente os incas usavam essa ferramenta é um dado perdido na história. Por isso ninguém sabe ao certo como funcionava. A vasta organização. Todos os grandes impérios precisam de uma grande organização para manter a ordem em vastas extensões de terra e entre muitas pessoas. Felizmente, os incas tinham uma grande organização política e administrativa. E à frente dessa organização estava o Imperador Supremo, o Sapa Inca. Tudo o que ele dissesse era considerado lei suprema. Mas ele também tinha suas próprias regras a seguir. Não lhe era permitido apenas sair e se divertir. Ele tinha que trabalhar muito. Ele também tinha de ter uma esposa. Bom, na verdade ele poderia ter mais de uma. Às vezes centenas de mulheres. Mas havia sempre uma mulher principal, que era considerada sagrada e era adorada como a filha da lua. A maior conquista dos incas foi oferecer a cada habitante do império comida e trabalho. Na verdade, a pobreza não existia no Império Inca. Claro, o imperador e a nobreza tinham muitos luxos, mas ninguém no império passou fome e todos tinham roupas para vestir. Os incas tinham 3 leis básicas que todos deviam respeitar: não roubar, não mentir e não ser preguiçoso. Ei, você está dormindo em serviço? Ou vai me dizer que estava apenas descansando os olhos, hein? O Ailu, ou clã familiar, era a unidade básica da sociedade inca. Quanto mais filhos tivesse uma família, mais terras ela teria que ter. O que fazia sentido, porque a família teria mais bocas para alimentar. Todo o trabalho era dividido entre os membros da família e cada uma tinha que ter bastante alimento e roupas para que todos pudessem ser felizes. Arquitetura. As competências e habilidades dos construtores incas eram incríveis, e suas técnicas continuam a surpreender os engenheiros até hoje. Os incas usaram pedras gigantes e colocaram-nas umas em cima das outras, sem utilizar qualquer tipo de cimento. Eu disse sem cimento. Elas foram montadas tão bem que nem mesmo uma folha de papel poderia passar nas fendas entre as pedras. Um exemplo da ousadia da arquitetura inca é a incrível cidade de Machu Picchu, que foi construída no alto de um pico de montanha, a mais de 2 quilômetros de altura. Como foi construída em um lugar que era tão difícil de alcançar, ela continua a ser um mistério até hoje, pois há blocos de pedra de mais de 7 metros de altura que foram montados com uma precisão incrível. As Crônicas da Conquista. A história dos Incas tem sido transmitida de pessoa para pessoa. Como os Incas não deixaram nada escrito, o que sabemos sobre eles hoje vem dos historiadores espanhóis, que vieram durante a conquista espanhola, os cronistas. A Lhama está certa. Os cronistas deixaram textos escritos e desenhos que mostram os costumes do Império Inca. Uma das primeiras crônicas sobre os Incas foi iniciada em 1532, quando um exército de espanhóis com fome de ouro e riquezas chegou ao Peru, liderado por Francisco Pizarro.
Vamos conquistar tudo! E em seguida levar todo o ouro para nós! Havia muitos cronistas, mas um dos mais importantes foi Felipe Guamán Poma de Ayala. Esse cronista diz que era filho e neto de chefes nobres que estavam muito perto dos Incas. O mais incrível é que sua crônica só foi descoberta em 1908. Ela foi encontrada juntamente com outros pergaminhos na biblioteca de Copenhague, na Dinamarca. E como este livro acabou na Dinamarca, a milhares de quilômetros do Peru e quase 400 anos depois, continua sendo um mistério. Mas, graças a este volume de 1179 páginas e uma enorme quantidade de desenhos, agora sabemos muito mais sobre os costumes e a cultura dessa civilização extraordinária, o Império Inca. Pera que não acabou ainda não. Aqui é o professor Luciano e eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Escuta só, agora que a gente já assistiu esses vídeos bem legais, vocês vão fazer o seguinte, a gente vai dar continuidade agora nos nossos estudos. Você vai pegar o livro didático, vai abrir nos temas propostos desta aula e vai ler com muita calma, com muita paciência, e depois disso a gente vai partir para os exercícios propostos lá no Classroom. Tudo bem, pessoal? Então olha só, aguardo vocês para a próxima aula. Bons estudos, um forte abraço para vocês e até lá!